Green4T. Available, efficient, sustainable. Olá, seja bem-vindo ao Green Talks, mais um canal de comunicação e conteúdo da Green4T. Esse podcast está disponível no Spotify, em nosso canal no YouTube e também em nossas mídias sociais. Me chamo Fabiano Mazei e sou jornalista na Green4T. Esta é a 10ª edição do podcast e o assunto de hoje é infraestrutura digital. Uma análise sobre como funciona este tipo de ecossistema de processamento de dados, a sua relevância neste contexto de transformação digital das empresas, principalmente em tempos de pandemia, a sua resiliência, os fatores de segurança e o ponto de vista do investimento. Quem vai explicar tudo isso para a gente é Carlos Eduardo Dumadi, gerente de soluções de tecnologia na Green4T. Olá, Carlos Eduardo, nosso colega Cadu, muito obrigado pela presença. Oi, Fabiano. Fico honrado com o convite. É um prazer participar desse 10º episódio do Green Talks e ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa visão sobre infraestrutura digital. Cadu, muito obrigado. Eu gostaria de começar definindo o conceito de infraestrutura digital, porque tem muito desentendimento ainda sobre isso. Você poderia explicar melhor para a gente? Claro, Fabiano, o conceito de infraestrutura digital, sem dúvida, ainda causa uma certa confusão de entendimento, até por conta de sua correlação, né, com o conceito mais comumente utilizado, que é a transformação digital. Bom, apesar de haver grande relação entre esses dois conceitos, a transformação digital está diretamente relacionada ao movimento, né, a incorporação e adoção de tecnologias digitais como base para processos e procedimentos das empresas e corporações, o que visa gerar mais produtividade, agilidade e segurança frente aos processos não digitais, né? Por outro lado, a infraestrutura digital pode ser referenciada como um arcabouço tecnológico necessário para sustentar as necessidades e demandas desses ambientes digitais, né? Isso extrapola o ambiente puramente técnico, sendo essa infraestrutura responsável por prover toda a interação entre o meio físico e o mundo real, né, no papel das pessoas e o meio digital. Na visão dos estudiosos David Tyson, Kyle Lightning e Karsten Sorensen, em artigo publicado em 2010 chamado Digital Infrastructures, eles definem infraestruturas digitais como sendo as tecnologias de informações básicas e estruturas organizacionais que atuam em conjunto com os serviços e instalações necessários para uma empresa ou indústria operar. Complementando essa visão, a infraestrutura digital ela atua como sustentação para esse ecossistema digital, onde existe uma correlação e uma interação com outros meios digitais e físicos, né? Então, portanto, olharmos a infraestrutura digital por esse prisma de ecossistema não só facilita entendermos melhor esse conceito, assim como sua correlação com esses meios, né? Perfeito, Cadu. É importante fazer essa diferenciação inicial. Agora, para aprofundarmos o debate, o que seria a infraestrutura digital híbrida e quais são os seus principais diferenciais? Infraestrutura digital híbrida, basicamente, é a diversificação de estruturas digitais em ambientes distintos, seja em data centers próprios ou não, nuvens privadas e ou públicas, e ambientes de edge computing, né? Possibilitando uma infraestrutura digital interconectada com maior agilidade, flexibilidade e escalabilidade. Como essa infraestrutura digital é responsável por suportar e viabilizar a interação com esse ecossistema digital, é fundamental estruturar essa infraestrutura de forma híbrida, para que consigamos explorar todo o potencial desses ambientes, né? Principalmente quanto a desempenho, resiliência e disponibilidade. E, diante disso,
pensar em implementar uma infraestrutura digital em ambientes híbridos é fundamental para garantir a disponibilidade e a qualidade das operações de TI, né? O que, sem dúvida, é um fator de sucesso para o negócio. A estratégia híbrida, além de aumentar a presença, né, no mundo digital, possibilitando coexistir em ambientes distintos, permite também que se diversifique a infraestrutura e viabilize maior resiliência para as operações, sem necessidade de concentrar investimentos em uma única abordagem de infraestrutura de TI, onde uma falha, ainda que em componentes redundantes, pode afetar a disponibilidade das operações, né? Parafraseando um dito popular, não coloque todos os seus ovos em uma mesma cesta, mesmo que seja uma cesta digital. Muito bem, Cadu. Sob o ponto de vista agora da resiliência, é correto afirmar que este é um dos principais atributos da estratégia híbrida? Fabiano, sim, sem dúvida. Como eu acabei de comentar, né, diversificar e criar resiliência é fundamental para as operações de TI. Sobretudo por vivermos em um mundo totalmente conectado, né, no qual as demandas de serviços ocorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para que consigas processar e distribuir tecnologia de forma eficiente, é necessária uma infraestrutura híbrida, disponível e interoperável. Isso porque a disponibilidade das operações e serviços de uma empresa é fator extremamente relevante, impacta diretamente na imagem e na reputação da marca, né? Para efeito de comparação, imaginemos uma disputa entre duas empresas de um mesmo segmento, por exemplo, né? Onde o e-commerce da empresa A tem mais eficiência, disponibilidade e segurança nos serviços, frente ao da marca B, que, devido a uma abordagem de estratégia híbrida, né, pela marca A, ela gera mais confiança do que a marca B, que optou por uma abordagem unificada, o que dificulta ter resiliência, escalabilidade e flexibilidade. E diante desse cenário, não há dúvidas de quem terá melhores resultados, né? Então, essa estratégia híbrida busca principalmente disponibilidade, velocidade e confiabilidade, né? A resiliência reflete diretamente nesses itens, pois a infraestrutura digital possui resiliência, né, para se ajustar e resistir às variações da demanda. Ela não estará, ela estará mais disponível e trará mais confiança para os clientes, visto a capacidade de se comportar e se adequar às demandas frente a uma estratégia unificada, de infraestrutura unificada, né? Então, portanto, é fundamental prover serviços a partir de mais de uma opção de infraestrutura, viabilizando o transbordo de carga de trabalho, né, os workloads, para outros pontos de processamento, se necessário, né, e de maneira ágil. É claro que se faz necessário considerar as particularidades de cada negócio, avaliando o uso de todos os recursos disponíveis de infraestrutura, seja infraestrutura de data center próprio ou não, de edge computing, de cloud, multi-cloud, para se estruturar uma estratégia de infraestrutura híbrida e que seja assertiva àquele negócio, né? Tivemos exemplos recentes dessa necessidade de escalabilidade e flexibilidade de infraestrutura, mesmo em ambientes de cloud, né? Em 10 de novembro de 2020, uma falha de conectividade de um grande provedor de cloud impactou diversos serviços de pagamento, né, utilizados por bancos como Nubank, Itaú, C6 Bank, que no qual essas falhas, esses serviços ficaram disponíveis por aproximadamente 34 minutos, o que em transações comerciais desse tipo e desse porte são prejuízos, né, resultam em prejuízos bem expressivos. 15 dias depois desse episódio, uma nova instabilidade técnica afetou serviços como Roku, Duolingo, Adobe, Flickr,
League of Legends, LoL, Pokémon Go, né? E alguns veículos de comunicação reportaram que o metrô de Nova York também teria sido afetado nesse dia. No Brasil, de acordo com o site Down Detector, o impacto teria chegado aos serviços da UOL, iFood e PicPay. E, por fim, no dia 28 de novembro, outra estabilidade impactou clientes também, dessa vez de forma mais global, né? De maneira global, onde os maiores reportes ficaram concentrados nos Estados Unidos, Austrália, Japão e Brasil. Então, assim, esses são alguns casos que ocorreram no final de 2020, mas falhas em grandes provedores de cloud são frequentes, mais frequentes do que se imagina, né? Isso reforça que fazer o uso de uma única infraestrutura, mesmo que em cloud, não garante continuidade dos serviços. Por isso que a infraestrutura híbrida leva vantagem, sendo um modelo que garante as operações, né? Oferta maior garantia nas operações, sendo aderente a todos os segmentos de negócio, e que pode ser decisivo para o sucesso da empresa ou instituição nesse mundo digital que vivemos, né? Certo, perfeito. Duas perguntas agora dentro do tema da segurança. Você poderia contextualizar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a infraestrutura híbrida? E uma segunda pergunta: quais são os critérios para direcionar os dados gerados pela empresa a partir de sua criticidade? Fabiano, a LGPD, né, como você comentou, é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em agosto de 2018 e vigorando desde 18 de setembro de 2020, que teve como balizador a GDPR, que seria a mesma lei na União Europeia, né, para a Regulamentação Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os dados pessoais, segundo a LGPD, são quaisquer informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, né? Com isso, as empresas e órgãos públicos precisam ser transparentes e responsáveis no manejo desses dados, né? A nova lei estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção e penalidade para o não cumprimento dessas regras, né? A correlação entre a LGPD e as infraestruturas híbridas pode ser exemplificada quando uma empresa multinacional, por exemplo, que atua em solo brasileiro, em solo nacional, precisa separar na destinação dos dados dos seus clientes brasileiros, né? Porém, com parte dessas informações devendo ser resguardadas no país e parte compartilhada na sede da companhia, no exterior. A infraestrutura híbrida pode facilitar essa gestão, como, né, na manipulação, no armazenamento dos dados sensíveis, guarnecendo no continente de origem, obedecendo à legislação local quanto aos critérios de acesso e tratamento de dados. Contudo, informações não sensíveis podem ser replicadas, compartilhadas e acessadas por essa infraestrutura de processamento em ambas as regiões, tanto da sede quanto da filial. Perfeito, Cadu. Agora vamos falar um pouco de dinheiro. Por que a infraestrutura digital híbrida é um investimento mais assertivo para as empresas? Fabiano, pensar e estruturar uma arquitetura híbrida possibilita que os investimentos sejam direcionados e dimensionados de forma mais assertiva, né? Por exemplo, se optarmos por um modelo centralizado de infraestrutura, todos os recursos, independentemente da origem dos seus acessos ou finalidade, estarão concentrados em um único ponto, que muito provavelmente fará com que o dimensionamento desses recursos seja generalista, né? Inclusive para possibilitar a coexistência de serviços distintos nessa mesma infraestrutura. Além disso, a contingência desse modelo se dá através de duplicação de hardware ou software, né? Também no padrão generalista. Quando comparamos essa abordagem centralizada com uma abordagem híbrida, onde conseguimos distribuir os investimentos e destinar recursos com maior aderência a um determinado serviço, né, por exemplo,
Em muitos dos casos, inclusive substituindo os altos investimentos de CAPEX, né, de uma infraestrutura centralizada por OPEX, porque mesmo utilizando do recurso de aquisição via OPEX para uma infraestrutura desse tipo, ainda se tem taxa de correção e juros acrescidos na aquisição, que eleva ainda mais o valor, né? Então, por exemplo, a empresa com uma infraestrutura centralizada, que lança um serviço novo, sem histórico, né, e acaba por optar por superdimensionar o investimento inicial, porque é um cenário de alta demanda que pode não ocorrer, e isso é mais comum do que se imagina, né? Pensar no pior caso e fazer um investimento para aquilo, né? Quando essa mesma empresa ela parte por uma estratégia, né, de infraestrutura híbrida, ela pode redimensionar os recursos, né, conforme a demanda, de forma mais rápida e flexível, pagando conforme a utilização, por exemplo, né, no modelo de OPEX. Ela pode consumir esses recursos numa infraestrutura distinta dessa infraestrutura centralizada. Isso demonstra que as ações da área de tecnologia, elas precisam e devem estar em maior sintonia com as estratégias do negócio, né? Ainda mais com a velocidade de resposta que hoje é requerida, né? Que hoje é requerida. Então, a infraestrutura híbrida, ela possibilita, inclusive, que testes, por exemplo, de lançamento de serviços, análise de sistema, análise de impacto, né, ou reflexos para demandas não conhecidas ou reprimidas, possam ser suportadas e mensuradas em um ambiente específico, destinado para aquele projeto ou para aquela demanda, que no futuro pode vir a figurar em definitivo, né, dependendo do resultado, como um ambiente produtivo. Então, assim, com esse approach, não só os investimentos dos projetos são mais facilmente mapeados, como o tempo de preparação e adequação da infraestrutura acaba sendo consideravelmente reduzido, né? Dito isso, vamos pensar em como empresas que possuem demandas sazonais, né, ou que precisam criar resiliência dos serviços de forma rápida, né, com alta escalabilidade e flexibilidade, atuam, né, que possibilitem que retornem, né, aos padrões normais de custo com os investimentos em tecnologias, acompanhando essa variação, né, a variação dessa demanda. Então, assim, empresas de varejo que sofrem com a sazonalidade de datas festivas e aumento de demandas como em eventos de Black Friday, por exemplo, né, precisam de estratégias de infraestrutura híbrida, exatamente por conta disso, né? Lembrando que após esses eventos de curta duração, essas infraestruturas podem ser redimensionadas, se reduzindo ou mesmo sendo descartadas. Isso cria uma sinergia muito grande entre a demanda e o investimento, né? E a área de TI segue também nessa sinergia junto ao negócio. Em um passado recente, por exemplo, a Netflix reestruturou a estratégia e passou a prover streaming de vídeos, né, com uso de processamento em edge compute, direcionando e fracionando os acessos em pontos de processamento distintos, tirando, né, não sobrecarregando um ponto central ou pontos centrais. Isso demonstra que descentralizar processamento e investimento é uma estratégia relevante e tem que ser considerada. Ótimo, maravilha. É sempre bom saber dar valor aos investimentos da empresa, sobretudo nesse momento. Agora, para finalizar, gostaria que você comentasse a respeito das tendências para os próximos anos com relação à infraestrutura digital. A gente tem aí o período pós-pandemia, a chegada do 5G, outras tantas inovações e situações que podem exigir mais as infraestruturas de processamento das empresas e das organizações. Como é que você avalia esse cenário? Fabiano, sem dúvida o advento de uma pandemia promoveu de forma extremamente rápida, né, a necessidade de mudança cultural, né, mudança de cultura, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E algumas dessas mudanças não só permanecerão, como evoluirão, sem dúvida, né, dando espaço a outras necessidades que ainda desconhecemos.
Essa rápida adaptação só foi possível porque já nos encontrávamos com um ecossistema digital maduro o suficiente para reagir a essas demandas e viabilizar o uso massivo desses ambientes digitais, né? É claro que as infraestruturas digitais foram colocadas à prova e precisaram se adequar com tanta velocidade quanto a demanda exigia, né? De novo, a gente volta na necessidade de adequação, né? na rápida adequação frente à demanda. Então, assim, um exemplo, durante a pandemia, a primeira fase da pandemia, de acordo com uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração, a FIA, 46,7% das empresas foram obrigadas a adotar o trabalho remoto, o que vimos aumentar aí durante a evolução dos casos de Covid-19, né? E a revista Exame publicou uma matéria contendo os dados do impacto da pandemia em algumas áreas e empresas. As 3 maiores empresas de computação em nuvem, por exemplo, tiveram aumento de 32% no faturamento frente em relação a 2019, né? Frente a 2019. Então, um outro exemplo disso também foi o da plataforma de videoconferência Zoom, cujas ações valorizaram 270% em 2020. E o número de participantes diários em reuniões saltou de 10 milhões de 2019, de dezembro de 2019, para mais de 300 milhões em abril de 2020, o que representa um aumento aí de 3.000% na demanda para essa infraestrutura digital. Esses exemplos demonstram a necessidade de se pensar e arquitetar infraestruturas digitais híbridas para suportar essas demandas não previstas, né? E quanto ao futuro, os adventos de novas tecnologias de transmissão de dados, como o 5G, por exemplo, que possibilitará altas velocidades de comunicação e que exigirão um tempo de resposta cada vez mais eficiente das infraestruturas de processamento, né? Isso tudo nos direciona e sugere que optemos por uma estratégia de infraestrutura híbrida, com forte adoção de modelos de edge computing, né? E atrelada a essa possibilidade de altas taxas de transmissão de dados e alto poder de processamento que temos hoje, né, incluindo os dispositivos móveis, novas demandas surgirão, como o maior uso de tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial, o que, sem dúvida, fará com que entremos em um outro patamar com o advento da computação quântica, né? Cada vez mais teremos o fortalecimento desse mundo real interagindo e sendo impactado pelo mundo virtual. Isso pode ser... Por isso, essa visão de ecossistema digital tem tamanha sinergia, né? Pois a interação com o nosso ecossistema físico se fortalecerá, né? E ainda mais, terá uma correlação, uma interação muito mais latente e interdependente, né? Isso pode parecer um tanto filosófico, mas quantas pessoas hoje, por exemplo, utilizam e confiam no direcionamento do aplicativo Waze, por exemplo, né? Para lhe dizer qual é o melhor caminho, mesmo que ele conheça profundamente aquela região ou trajeto, né? Isso mostra essa correlação e essa interdependência entre o meio físico, digamos assim, e o virtual, né? Na esfera do governo, por exemplo, vemos uma enorme mudança também. Cada vez mais serviços são prestados digitalmente, assim como também, cada vez mais, os documentos se tornam digitais, né? A identificação se torna digital, o que aumenta, sem dúvida, a demanda nessa infraestrutura de tecnologia. Bom, Fabiana, diante desse cenário, as demandas de tecnologia somente tendem a crescer. E, para suportar isso, as empresas e instituições precisam começar a planejar essa infraestrutura digital o quanto antes, tendo como foco resiliência, disponibilidade e desempenho das operações. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui, mas certamente esse é um assunto que não se esgotou. Tem muita coisa ainda para se debater sobre o tema ao longo desse ano.
Conversamos aqui com Carlos Eduardo Dumardi, gerente de soluções de tecnologia da Green4T, sobre infraestrutura digital. Cadu, foi um prazer. Muito obrigado pela presença e muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Fabiano, o prazer foi meu e mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do Green Talks e espero que eu tenha conseguido esclarecer e agregar um pouco mais sobre os temas. Com certeza conseguiu. Então é isso. Eu convido você a continuar a acompanhar o nosso podcast e também outros conteúdos relevantes sobre tecnologia da informação no blog Insights, no site da Green4T. Nós esperamos que você tenha gostado dessa edição. Muito obrigado e até o próximo programa.